Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de ciências. Como a gente já sabe, né? Vamos corrigir as atividades passadas na aula anterior. E foram elas as seguintes: quais as 3 partículas fundamentais que compõem um átomo? Quais são elas? Prótons, nêutrons e elétrons. Segunda questão, a alternativa correta é a alternativa E. O que são modelos atômicos? Bem, são os aspectos estruturais, ou seja, é a estrutura do átomo, que foram apresentados por cientistas, onde eles tentavam compreender melhor o átomo e a sua composição. Quarta questão, a alternativa correta é a alternativa D. A nossa aula de hoje vai ser sobre os avanços científicos e tecnológicos que aconteceram a partir das teorias atômicas, ou seja, a partir desses átomos que a gente estudou na aula anterior. Sabemos que os átomos são materiais radioativos, alguns deles perigosos. E por quê? Porque essa atomicidade, essa radioatividade causa danos ao ser humano, podendo levar a óbito. Mas, como a aula de hoje vai ser mais sobre os avanços científicos, a gente não vai também deixar de falar de alguns danos que podem causar, porque é importante a gente saber para se prevenir, visto que são elementos perigosos. Então, primeiramente, temos que entender que ciências, tecnologia e sociedade são interligados, são totalmente relacionados. Então, quando a ciência avança, a tecnologia avança e a sociedade em si também vai avançar. Então, se teve o avanço, foi através do quê? Do desenvolvimento. Então, quando a ciência está em desenvolvimento, a tecnologia também vai estar em desenvolvimento, fazendo com que a nossa sociedade também esteja em desenvolvimento. Então, ciências, tecnologia e sociedade estão relacionadas. Enquanto uma se desenvolve, todas as outras se desenvolvem, e esse desenvolvimento vai trazer um avanço tanto na ciência, quanto na tecnologia e na nossa sociedade. Aí eu pergunto para você, se você encontrasse esse pó, o que vocês fariam? Se você for uma pessoa curiosa, você vai lá mexer nesse pó, que você achou bonitinho ali, azul claro, uma coisa diferente, e quis mexer. Mas se você for um cara mais cauteloso, você vai o quê? Analisar aquilo ali, vai até tirar uma fotozinha daquilo, porém não vai tocar, porque pode ser algo perigoso que pode prejudicar a sua saúde. Bem, então, esse pozinho aqui, vocês já vão entender o que é ele e por que eu perguntei o que vocês fariam com ele, porque ele foi responsável por uma coisa que vocês vão aprender a partir de agora. Então, que coisa foi essa? Um acidente com Césio 137 em Goiânia. Em 13 de setembro de 1987, teve início o maior acidente radiológico do Brasil, em Goiânia, capital do estado de Goiás. E a fonte causadora desse acidente foi um aparelho de radioterapia. Vocês vão aprender que essa radioterapia é um dos avanços científicos que a gente vivenciou através de elementos atômicos, certo? Então, é uma tecnologia atômica. E ela foi deixada em uma clínica desativada. Por não ter muito conhecimento sobre essa radioterapia, esse elemento atômico, acabou acontecendo um acidente. Bem, esse equipamento ele foi encontrado por catadores de lixo para um ferro velho. Os 2 homens não sabiam que esse material era radioativo, o chamado Césio 137. E essa substância é nociva ao ser humano e causou centenas de vítimas diretas e indiretas por causa da sua radioatividade. Esse Césio é simplesmente o pó-cloreto de Césio, o nosso CSCl. Então, vou resumir a história para vocês entenderem o que foi que aconteceu aqui. Bem, a história do acidente começou no centro de Goiânia. É o local onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. 2 catadores de lixo, eles entraram na clínica abandonada, estavam lá limpando, né? Eles faziam o trabalho deles, e eles se depararam com um enorme aparelho deixado no local. Com o intuito de vender, o ser humano tem disso, de achar as coisas que acham valiosas, querer vender,
as partes e ter cada um seu valor, por conter aço, por conter chumbo. Então eles levaram esse equipamento até o Ferro Velho, de seu Devaí Alves Ferreira, da Rua 26. E aí, ao desmontar esse equipamento, Devaí ele encontrou uma cápsula nuclear que continha um pó, cor branca. Só que esse pó de cor branca, quando estava no escuro, ele ficava azulado, ficava azul claro, ou seja, tinha um brilho. Então ele, fascinado por esse material, achando ser algo de muito valor, exibiu a descoberta para seus familiares, para seus amigos, vizinhos, sem saber do perigo que estava em suas mãos. Bem, como o césio é um elemento radioativo, o núcleo do seu átomo sofre desintegrações. Então, a quantidade de césio 137 foi suficiente para gerar uma grande contaminação, já que o radioisótopo se espalhou rapidamente por se tratar de um pó fino, que adere facilmente aos locais com umidade. É feito poeira. Poeira não se adapta facilmente a locais de umidade. Pronto, a mesma coisa foi esse pó. Por isso que causou esse dano. Então, ó, vamos agora entender as consequências dessa exposição. Horas depois do primeiro contato com o césio, iniciaram-se os sintomas de intoxicação. Pessoas que apresentaram tontura, diarreia, vômito, recorreram até aos hospitais. Aí, sem ter conhecimento do material radioativo na região, os médicos acreditavam se tratar de uma doença contagiosa, visto que muita gente estava indo para lá, né, se tratar. Então, apenas 2 semanas após a exposição, a esposa de Devaí foi até a vigilância sanitária, levando consigo uma parte do equipamento que eles tinham encontrado no Ferro Velho. Então, ó, o acidente radioativo só foi confirmado no dia 29 de setembro, quando o físico nuclear Walter Ferreira foi chamado ao local e, com o uso de detectores, aí sim, com esses detectores, indicou o nível alto de radiação que tinha aquele equipamento, ou seja, aquele pozinho. Então, imediatamente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada para implementar um plano de emergência, porque ele já viu ali, ó, a gravidade daquele aparelho. Então, os efeitos da radiação foram sentidos pelos moradores que tiveram o contato direto com o material e também aqueles que trabalhavam para sanar o acidente, como médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, ou seja, os médicos lá, ó, que foram receber esses pacientes tiveram contato também, ó, com essa radioatividade e acabaram ficando também doentes. Então, ó, as vítimas fatais do acidente foram 4, segundo os dados oficiais. As principais causas foram hemorragia e infecção generalizada. O primeiro óbito foi de Leide das Neves Ferreiras, uma menina de 6 anos apenas, que se tornou até o símbolo da tragédia, por ser nova, né? Maria Gabriela Ferreira, que também ajudou a desvendar o mistério, foi a segunda vítima fatal, assim como Isael Santos e Ademilson Souza, que eram aqueles funcionários do Ferro Velho. Entretanto, estima-se que mais pessoas morreram em decorrência às complicações e muitas ainda carregam consequências da herança radioativa. Por que acreditam-se nisso? Vejam, elementos radioativos, eles não saem assim rapidinho não, gente. Eles passam anos e anos ali no organismo, causando doenças que a pessoa pensa que não tem mais nada a ver com ele, mas na verdade é por conta desse material radioativo. Então pode ter acontecido complicações e as pessoas não entenderam que foram através desse elemento, mas de fato foi. Por isso que eles dizem que estima-se que mais pessoas morreram em decorrência a essas complicações. Então, quais foram as medidas que eles tomaram após o acidente? Para a descontaminação do local, 7 focos principais foram identificados e isolados. Cerca de 112.800 pessoas foram monitoradas e agrupadas de acordo com a exposição e sintomas apresentados. Foram recolhidos 3.500 metros cúbicos de lixo nuclear e armazenados em contêineres concretados e enterrados a 23 km de distância. Ou seja, eles pegaram as informações que tinham, digamos, quando acontece um acidente radioativo, tem que tomar tais medidas. Então, eles viram essas medidas e começaram a fazer para evitar mais desastres. Então, os perigos do Césio 137, por que razão esse acidente foi tão grave? Como é que a gente vai entender a gravidade desse acidente? A gente sabe que é grave porque é elementos radioativos, né? Mas por quê? Qual é o motivo exato? Primeiro, o perigo ocorre quando a radiação ionizante,
que tem elevado poder de penetração, e por ter esse elevado poder de penetração, ele vai emitir altas concentrações de partículas radioativas. Então, ó, o principal efeito biológico é a mudança nas células do sangue. Tá aí a fotozinha do lado do glóbulo branco. Ou seja, vai ter a perda desse glóbulo branco. Sabemos que os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso sistema sanguíneo. Então, se o nosso glóbulo branco for atacado, o sangue vai ficar sem defesa. Então, vai ter alteração na célula do sangue. O isótopo de Césio 137, por exemplo, age no organismo provocando hemorragias, infecções, doenças agudas, perda de cabelo e morte, dependendo da quantidade e do tempo de exposição ao elemento radioativo. Agora que a gente já entendeu o quão é perigoso essa atomicidade, esses elementos radioativos, a gente vai entender agora o porquê eles contribuem para o avanço tecnológico da nossa sociedade, da nossa ciência. Através de quê? Tem alguns exemplos aqui abaixo. O primeiro deles é o que a gente viu no acidente, no caso, que é a radioterapia, muito importante. Então, a radioterapia é a principal tecnologia que foi avançada depois que descobriram as teorias atômicas. Daí surgiu o raio-x, que é a radioterapia em si, e a radioatividade, que é muito utilizada. Vamos entender cada uma delas, começando pela radioterapia. A medicina tem usado a radiação como terapia no tratamento do câncer já há mais de 100 anos. E tudo isso começou em 1895. Mas como? Foi uma descoberta dos raios-x. O físico Wilhelm Röntgen, vou chamar ele de Will, que eu não sou bem em palavras alemão, não sou alemão, então a gente vai chamar ele de Will. Então, o Will, em 1895, descobriu os raios-x. E a partir dessa descoberta, a gente vai conhecer a radioterapia, usada na nossa medicina até os dias de hoje. Então, vamos lá. O Will, ele estudava as propriedades da eletricidade. Como? Através de tubos de raios catódicos. Aquele tubinho ali, luminoso, logo ao lado da imagem da mão dele refletida no raio-x. Então, quando ele notou a emissão de um tipo de radiação que ultrapassava determinados materiais, ele descobriu que aquelas emissões também eram capazes de impressionar uma chapa fotográfica. Aí ele colocou lá a mão na chapa fotográfica e viu que mostrava os ossos, ou seja, tinha alguma substância ali que ultrapassava esse material. Aí a brincadeira aí ali na imagem, eu vou chamar de raio-x, e a esposa dele com aquela cara de medo, que horror. E daí, foi assim que ele descobriu o raio-x, que é tão importante para a gente nos dias de hoje. Então, por não saber, a primeira vez que ele viu aquilo ali, e não conhecer também a natureza dessa radiação, o Will decidiu chamar de raio-x. A compreensão da natureza desse raio-x só vai vir depois da evolução dos modelos atômicos, principalmente aqueles que foram propostos, como a gente estudou na aula anterior, nos estudos de Rutherford e Bohr. Bem, então, como é que funcionou essa aplicação do raio-x em exames de imagem, visto que eles são usados nisso? O primeiro raio-x foi, ou radiografia, podemos chamar também, foi da mão da esposa de Will, a Ana Berta. Ela lá colocou a mão com a aliança, o detalhe, de casamento, em 1895. E daí, essa segunda imagem da mãozinha dela lá, foi a primeira raio-x da nossa história. E ele ganhou com isso o Prêmio Nobel de Física em 1901. Foi uma grande descoberta. Então, o que é esse raio-x? Esse raio-x ele tem uma capacidade de atravessar partes menos densas. Quais são as partes menos densas do nosso corpo? Tecidos e músculos. E daí, ele vai ser absorvido pelos ossos, porque os ossos não são nada densos. Então, ele só vai ultrapassar as partes densas, lembrando desse detalhe, que são tecidos e músculos. Já os ossos não, por isso que os ossos recebem esse contraste quando tem a recepção desse raio-x. Então, vai ser absorvido pelos ossos. Daí, como está na imagem abaixo, você vai ver a caixa torácica quando fazer os exames de raio-x. Nada do que é denso é mostrado. Agora, como foi que aconteceu essa aplicação do raio-x na radioterapia? Bem, enquanto acontecia isso, em paralelo a isso, Emil Grube, de Chicago, foi possivelmente o primeiro físico americano a usar raio-x para o tratamento contra o câncer. Ou seja, primeiro
o Will descobriu lá, ó, os raios-x. Daí, ó, chegou esse Emil e começou a ver que ele era necessário para tratamento de uma doença bastante perigosa que começou aí no século XVIII. Então, ó, a descoberta dessa radioatividade teve também como é que eu posso dizer? Uma grande descoberta. Através de quem? De Marie Curie. O campo da radioatividade começou a crescer nos anos 1900. Por quê? Grande parte daquele trabalho lá pioneiro de Emil foi traduzido e continuado por Marie Curie em 1867 até 1934. E o que foi que ela contribuiu? Ela descobriu que os elementos radioativos, um exemplo, o polônio e o rádio, em 1898. Ou seja, todo mundo conhecia lá os elementos químicos polônio, todo mundo conhecia lá o elemento químico rádio, porém, ela descobriu que esses elementos eram radioativos. Até 1898, ninguém sabia disso. Então, daí começou uma nova era de tratamento médico na pesquisa. Então, toda descoberta ela era importante, ainda bem quando falando de elementos radioativos. Então, as conquistas de Marie Curie incluem a teoria da radioatividade, que é aceita até hoje, e as técnicas que ela utilizava para isolar isótopos radioativos. Para que serve esse isolamento de isótopos radioativos? Para essa radioatividade não ficar exposta e causar acidentes. Então, ela descobriu o polônio e o rádio. A única pessoa que tem 2 prêmios Nobel é essa mulher aí, ó, Marie Curie. Ela conseguiu o Prêmio Nobel de Física em 1903 e o Prêmio Nobel de Química em 1911 por conta das suas importantes descobertas para a radioterapia e também sobre a radioatividade. E daí ela fala lá, ó, finalmente descobri que os átomos de alguns elementos químicos são naturalmente radioativos, ou seja, não precisa de fusão, eles são de fato naturais radioativos, ou seja, emitem radiação. Chamarei esse fenômeno de radioatividade e daí deu início aos nossos estudos sobre a radioatividade. Então, a gente já entendeu que a radioterapia foi uma descoberta importante, certo? O primeiro raio-x já foi tirado na esposa do nosso Will. E daí, ó, descobrimos que ele foi excelente para a medicina, né? Começamos agora a conhecer nosso corpo internamente através do raio-x. E também descobrimos que a radioatividade também gera uma descoberta na nossa medicina. Então, ó, qual seria essa aplicação da radioatividade na medicina? Seria também nos exames de imagem, ou seja, interligados ao raio-x. Então, o que aconteceu? A descoberta do rádio e do polônio colaborou para o desenvolvimento dos aparelhos de raio-x, ou seja, vai ter uma evolução. Esse aparelho vai ser vai ser melhor utilizável. Por quê? Porque essa descoberta vai ajudar a construir aparelhos melhores para poder ser passado esses raios-x. Então, ó, durante a Primeira Guerra Mundial, Marie foi ao campo levando aparelhos portáteis. Olha aí já a tecnologia. Não ia precisar do quê? De energia para ligar esses aparelhos. Agora ela conseguiu fazer que seja portátil, ou seja, vai precisar apenas dos materiais radioativos que ela descobriu, né, para poder funcionar esses aparelhos portáteis. Então, para que servia? Para ajudar os cuidados com os soldados feridos, visto que em guerra, né, muito soldado ferido e os hospitais lotados, e daí por não ter muito conhecimento, agora a partir desses aparelhos portáteis, vai ser um facilitador para a descoberta de possíveis danos naqueles soldados e a sua cura. Então, essa aplicação da radioatividade na radioterapia foi de extrema importância. A radioterapia externa, ou teleterapia, é um tratamento para o câncer, no qual o paciente recebe a radiação de uma fonte externa, situada, claro, com uma distância entre 30 a 50 centímetros, que é para poder não acontecer acidentes e acabar acarretando problemas maiores. Então, esse é o caso dos equipamentos com radioisótopos. O rádio 226, o Césio 137, do acidente lá de Goiânia, e o cobalto 60. Porém, como agora eles estão com máquinas, usando máquinas que não vão trazer danos, isso aí ficou mais seguro. Então, aí a imagem abaixo é o caso do aparelho de teleterapia que foi encontrado pelos catadores em Goiânia no ano de 1987. Bem,
Mas qual é a origem da radioatividade? Eis a questão. Apesar dessa descoberta, em 1903, Marie Curie não explicou a origem da radiação natural, ou seja, da radiação espontânea, emitida por certos elementos químicos, como o urânio, o rádio, o polônio, o césio. Então, ó, mesmo ela descobrindo essa radioatividade, ela ainda não sabia explicar qual era a origem disso. Então, ó, a gente relembrando o modelo atômico de Rutherford, que foi dado na aula anterior, a gente vai começar a entender como é que funciona essa radioatividade, como é que é a origem dela. Então, ó, lembrando aí a vocês que a teoria de Rutherford falava o seguinte: onde no núcleo contém os prótons e os nêutrons, e ao seu redor vai percorrer elétrons, como está aí na imagem lá, ó, no núcleo, prótons, que é os positivos, e nêutrons, que é aqueles que não são nem positivos nem negativos. Enquanto os elementos negativos, ó, os elétrons vão estar circulando ao redor do núcleo. Então, isso aí vai explicar a origem da radioatividade, a partir desse modelo de Rutherford. Então, ó, vamos compreender a radioatividade. No final do século XIX, Rutherford elaborou um modelo atômico que possibilitou o entendimento da radiação. Como foi que funcionou isso? Estudando a emissão de radiação, ou seja, como era emitida aquela radiação, no caso ele usou o urânio e o tório, ele observou que existem dois tipos de radiação: a radiação alfa e a radiação beta. Lembrando, isso foi a princípio. Ele ainda ia descobrir mais coisas nessa radioatividade. Mas a princípio de seus estudos, ele descobriu que apenas duas radiações existiam: radiação alfa e radiação beta. Tá ali, ó, o bloco de chumbo vai ter dentro desse bloco uma substância radioativa. Digamos que é o urânio ali. Vamos lá, supor que aquilo ali é o urânio. Então, ó, ele descobriu que passava das placas eletricamente, sendo que a de cima era sempre positiva e a de baixo era negativa. E daí ó, ele viu que se dividia em 3 raios. Então, ó, o raio negativo ele chamou de raios alfa. O raio positivo chamou de raio beta. Porém, ó, tinha um raio lá que a princípio ele não denominou, ficou raio Y, só que ele não tinha denominado ainda. Ele viu que esse raio ele não se mantinha em equilíbrio. Ele nem ficava negativo, nem ficava positivo, levando em consideração, né, a placa fotográfica, que era o que eles estudavam na hora, que é o responsável pelo nosso raio-x. Então, ó, ele foi descobrindo aí aos poucos os raios que vão dar origem à radioatividade. Então, ó, todos os átomos de um elemento químico que apresentam um número atômico, ou seja, número de prótons, vai ser maior ou igual a 84. E quando eles for maior ou igual a 84, são considerados radioativos. Daí ele começou a entender a origem da radioatividade, com uma descoberta importante. Pela numeração de átomos, descobriu que podia identificar qual elemento era reativo e qual não. E quais são os reativos? Aquele que é maior ou igual a 84. Então, ó, na imagem ao lado aí, tem a partícula alfa, que são as partículas positivas, lembrando sempre disso. As partículas betas, que são as partículas negativas. O raio gama, que é localizado no centro do núcleo, com a junção dessas duas partículas. E o núcleo atômico, né, que a gente já conheceu na aula anterior. Então, vamos lá. Daí, ó, como eu disse aqui, ó, ele descobriu que a mistura desses negativo com positivo dava aquele raiozinho lá, ó, que não tinha nem negativo nem positivo, é o quê? É o nêutron. E ele descobriu que ali tinha uma radiação também, que é a radiação gama. Daí ele já descobriu o terceiro tipo de radiação que acontecem na radioatividade. Então, ó, radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Bem, na radiação alfa, a carga vai ser sempre positiva. Exemplo aí, mais 2. Sua massa sempre vai conter 4. O poder penetrante é muito baixo, por ser positivo, é menos penetrante, certo? Então, o seu poder ionizante vai ser alto. Toda vez, gente, que vai ser baixo o poder de penetração, o poder de ionizar vai ser alto, porque eles são ao contrário. Já quando o poder penetrante, que é o caso do gama, é alto, aí o poder ionizante não vai existir, vai ser ausente. Porque se ele consegue transpassar tudo, ele não vai ionizar nunca. Então, ó, só para a gente entender a tabela, o beta vai ser os negativos, menos 1, a massa 1, poder penetrante médio e, se é médio o poder penetrante, também é médio o poder ionizante.
Gama, como eu disse, zero, né? É equilibrado, não é nem negativo nem é positivo. É de energia, por ser zero, só contém energia. Como eu disse, tem um poder penetrante alto, vai penetrar quase tudo, porém não vai ter presença de poder ionizante. Então, como é que funciona isso aí? Bem, ó, tá lá, o primeiro lá, pontinho de cima, é o alfa, tá vendo? Ó? A radiação alfa ela nem atravessa nem a primeira parede, ó, que é a de papel aí no exemplo da imagem abaixo, tá vendo? Ó? Temos o papel, temos o alumínio e temos o chumbo. Ó. Então, ó, a radiação alfa ela não ultrapassa nem o primeiro, nem o papel, então que é muito baixo o poder penetrante. Daí ela já para, não se transfere a partir daí. Já o beta, ele vai passar do papel, mas vai esbarrar no alumínio. Portanto, é médio o seu poder de penetração. Sendo assim, médio o seu poder de ionizar. Tá vendo? O que é a ionização para a gente entender aí nessa imagem? Gente, a ionização é essas partículas positivas e negativas diante da radiação. Tá vendo? Tem uns maisinho com menos e a setinha para o lado aí. Isso é a identificação desse poder ionizante, de ter muitos íons, tanto negativo como positivo. Então, ó, se ela é pouco penetrante, então ela vai ter muito poder ionizante, ou seja, vai ter muitos íons se movimentando. Na beta, ó, como eu disse, é média, ela só vai ultrapassar até o alumínio, então vai ter seus íons, só que de maneira média. Já no caso da radiação gama, ela vai penetrar o papel, vai penetrar o alumínio, porém não penetra o chumbo, porque o chumbo não é material penetrável, já é normal de não penetrar. Porém, vimos que é o quê? É alto o nível e o poder de penetração da radiação gama. Então, ó, não vai ter íons, está vendo que não tem nenhum íons nessa radiação gama. Por ela ser autopenetrante, os íons eles vão sumir, vão estar ausentes. Então, essa imagem aí explica direitinho a vocês como é que funciona a emissão da radioatividade. Agora, ó, como toda coisa nesse mundo tem suas desvantagens, também tem na radiação nuclear, que é a causa de queimaduras, ó, de segundo e terceiro grau. Os raios betas e também os raios gamas penetram no organismo e provocam deformações celulares. Então, não é aquela queimadurazinha superficial, não. Ela vai atrapalhar a célula, ou seja, a célula epitelial, o que forma os tecidos epiteliares. Então, vai deformar e pode causar o câncer. Toda queimadura que deforma a parte celular vai causar câncer. Por quê? Porque o câncer se alimenta de células. Então, se uma célula está danificada, quer dizer que essa célula está com câncer, certo? Então, ó, esse câncer é a partir de elementos radioativos, no caso aí da radiação beta ou radiação gama. Então, a gente viu o acidente que aconteceu em Goiânia e tem algumas curiosidades sobre o Césio 137, que foi responsável pelo acidente lá. Bem, o Césio ele é um elemento químico, todo mundo já sabe disso, da tabela periódica, já apresentei eles em aula anteriores a vocês. Ele tem um número atômico de 55 e o seu símbolo é o CS. Esse metal alcalino possui 34 isótopos conhecidos. Eles são instáveis ou radioativos. Vamos dizer radioativos para não dificultar muito a compreensão de vocês. Então, o isótopo Césio 137, ele é radioativo e o seu núcleo é facilmente desintegrado. Lembrando, quando um elemento é radioativo, ele se desintegra facilmente, promovendo o quê? Emissões radioativas, porque é exatamente essa desintegração que produz a radioatividade. Então, ó, quando o núcleo de um átomo produz um novo elemento químico, aí sim vai emitir a radiação, que a gente descobriu que ela pode ser alfa, beta ou gama. Através de quem? Lembrando sempre dos estudos de Rutherford. Então, ó, por que esses átomos emitem luz? Primeiro eles perceberam ali ó, que esses átomos tinham uma luz. Eles, quando recebiam determinada carga energética, eles transmitiam uma luz, emitiam uma luz. Então, eles querendo entender o porquê esses átomos emitem essa luz. Então, eles começaram a ver que ao receber a energia daquela movimentação, lembra? Dos elétrons que ficam ao redor do núcleo, saltando para lá e para cá. Então, ó, eles viram que isso fazia com que os níveis energéticos aumentassem. E ao retornar aos níveis energéticos de origem, ou seja, voltar à origem da sua movimentação, havia uma liberação de energia. Então, essa liberação de energia era luminosa, emitia luz. Isso foi lá, quem descobriu essa parte aí de os átomos emitirem luz foi o Bohr, certo? Ele chamava de transferência de energia para os elétrons. Então, essa transferência de energia emitia a luz. Isso foi descoberto pelo nosso cientista Bohr.
Lembrando que Bohr e Rutherford eles se uniram e as suas ideias foram bastante contribuidoras para a radioatividade até os dias de hoje. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.